Doutora, acabei de abrir a sala, tá? Já está gravando, o senhor pode dar início no Facebook também. Ok, já estamos dando início no Facebook, então. Nós já estamos no ar, moçada. Bom dia, você está no Café com o Presidente. Meu nome é Antônio Melo Martins e essa é uma live da OAB Mogi Guaçu. Essa live nasceu porque toda sexta-feira nós recebíamos os advogados populares na Casa do Advogado de Mogi Guaçu. A gente tomava um café, né, e tratava de assunto de interesse da classe, né, e também falava com a população. Com a pandemia isso não foi mais possível, né? Então essa live foi criada para substituir então esse nosso bate-papo semanal essa sexta-feira. E hoje nós estamos aqui, o assunto aqui é direito criminal. Nosso convidado é o doutor Luciano de Freitas Santoro. Bom dia, doutor Luciano, tudo bem? Muitíssimo bom dia, presidente. Agradeço o convite e é um prazer estar com os senhores aqui nessa manhã de sexta-feira. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de nos atender aqui. O doutor Luciano ficou famoso, advogado criminal, famoso em São Paulo, e abordará hoje o tema os bastidores do caso Elise Matsunaga, relacionamento da advocacia com a acusação e a imprensa. Também presente nessa oportunidade, a nossa vice-presidente, né, a doutora Luciane Bonelli Páscoa. Tudo bem, Lu? Bom dia, tudo bem? Eu agradeço a todos os que estão presentes, que aceitaram participar da live aqui, né, do doutor Luciano, que, assim, não é minha área, mas, no caso, que chama bastante atenção e que, por curiosidade, né, mesmo para quem não pratica nessa área, eu acredito que lá na faculdade todo mundo era o que mais gostava, era da área criminal, né? Só que daí quando você sai, já não é essa área que você quer, mas pelo menos foi no meu caso, nunca quis participar. Muito obrigada por aceitar o convite e estou aqui, toda ouvidos, só aguardando. Obrigada. Também presente conosco a diretora da OAB também, a doutora Odete Parato Cavalcante. Bom dia, doutora Odete, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia ao professor Luciano. Estou realmente, como falou a Lu, curiosa, porque esse caso tomou muita proporção assim, na mídia e tal, então eu também estou curiosa. Não é minha área, mas quero aprender com vocês. Bom dia. Olha, a curiosidade é tanto que até o louro falou. A doutora Odete tem um papagaio. Aí, ó. Olha, também presente aqui o doutor Edson dos Santos Filho, que é o presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB Mogi Guaçu. Tudo bem, doutor Edson? Bom dia, Tony. Bom dia a todos presentes. Bom dia, doutor Luciano Santoro. Só para corrigir, Tony, o doutor Luciano hoje está famoso mundialmente após a estreia da série de documentário, né? O caso Elise Matsunaga foi divulgado para mais de 150 países. Então, assim, a proporção é bastante grande. Agradeço demais essa oportunidade do Dr. Luciano estar aqui hoje com a gente. Espero que faremos um bate-papo muito interessante. Obrigado. Presente também o doutor Natalino Polato, né? É o nosso famoso advogado criminal aqui em Mogi Guaçu. Bom dia, Natalino, tudo bem? Bom dia, presidente, tudo bom? Bom dia a todos os integrantes. Bom dia especial aí, doutor Santoro. Como bem enfatizou o nobre colega doutor Edson, né, o doutor Luciano agora já está famoso mundialmente pela série da Netflix. E é uma honra para nós podermos estarmos reunidos hoje e ouvindo, né, a sua experiência no tribunal do júri, na área criminal. Eu tenho certeza que será de grande valia para todos nós e para todos que estão assistindo essa live. Obrigado. Olha, então aqui presente agora todas a Comissão de Direito Criminal aqui da OAB, que felizmente, né, é cheia de mulher bonita. A doutora Olívia Carneiro Vasconcelos Silva. Bom dia, Olívia, tudo bem? Bom dia a todos presentes. É um prazer poder participar com vocês dessa live hoje, né? Como advogado iniciante na área criminal, a gente está
bem com muita vontade de aprender, né, ouvir a experiência do doutor sobre esse caso que tomou essa dimensão, né, que muitos países, né, que já comentaram. Muito obrigada por poder participar com vocês. Também junto à doutora Isabela Maria Calmazini. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Isabela? Bom dia, doutores. Bom dia, doutor Luciano. Eu estou muito grata por estar participando aqui dessa live. É uma honra ouvir as palavras do senhor. Eu assisti a série, admirei muito o senhor, a sua esposa também, que conseguiram tirar 2 qualificadoras de um caso que eu acredito que tenha sido bem difícil, porque ela foi julgada pela sociedade. E estou ansiosa para ouvir suas considerações sobre o caso. Também presente conosco o doutor David César da Silva. Está aí já, David? Então, o doutor David está entrando, ele está com um problema técnico lá, mas já estará na nossa live. Então, peço ao doutor Edson dos Santos Filho, né, nosso presidente da Comissão de Direito Criminal, que apresente o doutor Luciano aí, para quem não sabe, né? Você já antecipou um pouquinho, mas agora você tem que apresentar ele. Edson? Presidente? O David conseguiu entrar aí. Tudo bem, David? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia ao doutor Luciano, uma grande honra estar participando dessa live, doutor Natalino, doutora Isabela, doutora Odete, doutora Luciane, prazer estar com todos. Doutor, eu estou com problema na live, de fato, porque agora apareceu meu nome, é algum problema técnico, obrigado. É que você entrou pelo meu link. Tá. Então tá joia, doutor, obrigado. Doutor Antônio, a Ana Carolina não falou. Acho que... Ana Carolina? É verdade, eu pulei a Ana Carolina. Desculpa, Ana Carolina, tudo bem? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar com vocês nessa manhã, né? E ansiosa para ouvir o doutor Luciano. Eu tive a oportunidade de ver algumas entrevistas dele e estamos no aguardo aí para aprender um pouco mais. Bom, gente, vocês viram que a nossa Comissão de Direito Criminal é formada mais por mulheres, né? Que é uma coincidência, que não sei, a mulherada hoje está avançando para o direito criminal também, né? Porque no X-Trabalho já domina faz muito tempo, né? Aqui no direito criminal, no direito previdenciário também. A doutora Gabriela Persinotti também não se apresentou, né? Verdade, cadê aí? Será que eu pulei elas aí? Verdade, eu pulei 2 vezes aqui. Doutora Gabriela... A doutora Gabriela não está aparecendo aqui na tela. Eu acho que ela está com um problema técnico. Será? Deixa eu olhar. Ela estava aqui, né? Eu acho que caiu. Acho que caiu, ela vai entrar pelo celular. Se ela chegar, então, a gente conversa com ela já, tá? Doutora Gabriela, estamos esperando você aqui, certo? A doutora Renata, também diretora da OAB, também vai entrar na tela agora. Certo? Mas, Renata, eu estou localizando. Você está aqui na participação? Tá, cheio. Vou pôr aquela aqui. Vou ver bastante. Bom, já está entrando aqui. Desculpe aqui ao operador, que é tanta gente na live hoje que está até difícil de coordenar. Doutor Edson, foi bom que teve aqui a apresentação aqui foi meio tumultuada, porque faltou um, faltou outro. Agora o senhor entrou, o senhor vai poder apresentar. Então, voltamos ao nosso coisa, você apresenta, né, o palestrante aí para todo mundo. Você já fez isso no comecinho, né? Mas agora vai fazer de acordo. Vai lá. Tá certo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Eu vou apresentar, então, o nosso palestrante. Hoje a gente estamos aqui com o advogado, né, brasileiro, acredito que atualmente o mais popular, o mais famoso aqui, doutor
Luciano Santoro. Ele trabalha no escritório em Campinas, né? Ele é advogado criminalista, atuou no processo Elise Matsunaga, né? Especialidade Tribunal do Júri. Então, gostaria de passar a palavra para o doutor Luciano, né? Para a gente ter esse bate-papo, essa conversa bem interessante, que vai ser de grande valia para todos. Doutor Luciano, vai lá, depois de toda essa apresentação aí, muita gente na live, para o senhor ver como foi concorrida essa live aqui, né? Então, estamos aí, a palavra está com o senhor. Caríssimo presidente, doutor Antônio, a quem eu cumprimento em nome de todos os aqui presentes, saúdo a todos, não vou nominar a todos, porque, como o senhor já disse, já teve uma apresentação bastante extensa. Obrigado, doutor Edson, pelas palavras, não tenho essa projeção colocada pelo colega. Estou aqui para fazer um bate-papo, né? Deixa eu só corrigir uma coisinha. Meu escritório fica em São Paulo, aqui no Jardins, aqui em São Paulo. Senão meus clientes falam, ele mudou, não mudou para algum lugar? Não mudei, eu ainda estou em São Paulo, estou no Jardins, eu tenho escritório aqui no Jardins e tenho escritório também em São Bernardo do Campo, também aqui na Grande São Paulo, numa área nossa específica do escritório, uma outra área do escritório, conduzida por minha sócia, que é uma área trabalhista. Mas aqui é o meu escritório que eu fazer a advocacia criminal, faço júri, faço muito crime financeiro, é o que eu sei fazer desde que eu pisei na faculdade em 97. Né? Pisei na faculdade em 97, continuei na área. Hoje eu estou com 42 anos, chegando agora em setembro de 43, e faço isso desde 97. Então, o que eu pensei da gente conduzir hoje aqui, eu faço uma brevíssima exposição para não ficar cansativo, uma sexta-feira de manhã, ninguém merece ficar em aula numa sexta-feira de manhã, então eu faço uma breve exposição, falo algumas coisas dos bastidores deste caso, e depois eu abro para a gente fazer um bate-papo com os colegas. Afinal de contas, é um café, não é? Um café da manhã, é uma coisa agradável, então a gente mantém um clima agradável. Pode ser assim, presidente? Podemos fazer dessa forma? Pode. O senhor manda aqui, né? A live é sua. É um prazer estar aqui na OAB Mogi Guaçu, é sempre uma honra muito grande estar com os meus colegas, principalmente os colegas que atuam no interior, eu gosto demais do interior. Vamos lá. Sobre esse caso, na verdade, o tema que me foi passado, fala um pouquinho dos bastidores desse caso, no relacionamento com a acusação e um relacionamento com a imprensa. Depois, os colegas de Mogi que quiserem fazer algumas perguntas sobre o caso específico ou que quiserem algum detalhe que acha que, sei lá, no seriado não ficou bem esclarecido ou das informações não foi possível extrair, estou aqui para responder aquilo que eu souber responder, como eu aprendi com o meu professor de vida, que é o professor titular de Direito Penal da PUC, o professor Dueck. Ele sempre falou assim, você nunca tira uma resposta do bolso, se não souber responder, fala que você vai procurar. Então, aquilo que eu não souber, a gente junta, a gente procura a resposta, combinado? Mas, a princípio, estou aberto a todas as perguntas, todas que eu puder responder, seja na área do direito penal, que é o que eu entendo, e penal, sim, doutora Luciane, é mais legal, né? Entre nós aqui, as pessoas... só entre nós aqui, penal é mais legal, é a área mais legal mesmo de trabalhar, as pessoas podem depois casar no civil, ficar lá no civil, trabalhando com direito civil, mas o penal é mais legal. Brincadeira, tá, pessoal? Foi só fazer uma propaganda de um podcast que eu tenho chamado Penal é Mais Legal, conduzido aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a seção de São Paulo, que é através da ESA. Então, a ESA, eu sou do Conselho Curador da ESA de São Paulo e eu acabei desenvolvendo um projeto lá que são projetos de podcasts. Então, nós temos vários programas de podcast e o melhor de todos é o Penal é Mais Legal, que é o meu, né? Então, o resto, brincadeira, pessoal. Tem outros muito melhores que os meus e muito mais bem preparados e produzidos. Mas vamos lá. Falando de relacionamento. Eu tenho uma coisa por mim, que até é uma coisa que eu ensino sempre para meus alunos, que eu acho que o profissional do direito ele tem que se conduzir por alguns pilares. E eu me conduzo por 3 pilares. Amor, conhecimento e ética. Porque meu aluno está cansado de ouvir isso, porque eu repito isso para meus alunos sempre. Trabalhe por amor e nunca por dinheiro. Tem que trabalhar porque gosta de fazer aquilo. O dia que eu trabalho por um fardo à pessoa, aquilo deixa de ser algo que você vai fazer com prazer e você deixa de conseguir trabalhar bem naquele caso ou naquela sua profissão escolhida. O dia que se tornar um fardo, acordar de manhã e ir para o teu escritório com uma sensação de que as costas estão pesadas e você não consegue mais ter uma felicidade naquele local, é o dia em que você tem que reavaliar
a sua carreira e pensar para onde você quer caminhar com ela. Então, eu acho que isso todos os nossos colegas têm que fazer. Então, a gente tem que trabalhar por amor, trabalhar com o que gosta. Eu costumo brincar aqui, viu, doutor Edson? Eu não pego todos os casos de júri que aparecem. Não pego. Caso de júri é uma coisa que eu, particularmente, quando eu pego um caso de júri, nem está vindo um outro caso aqui, reconhecido no país, já teve alguma repercussão também, que é bem interessante de atuar. Esses dá para fazer porque tem nuances, tem detalhes, tem essa coisa do relacionamento com a imprensa, tem o relacionamento com a outra parte, que eu particularmente gosto muito, né? Eu acho que júri a gente tem que se dedicar demais para o caso. Tem que se dedicar demais, encontrar demais, tem que conhecer cada linha que está naquele processo. Às vezes os processos são volumosos, nós temos que saber. Mas isso tem que ser feito com prazer. Então, meu primeiro pilar, eu falo para as pessoas, trabalha com amor. Trabalhando por amor, o dinheiro vai ser consequência. Ele vem como decorrência natural de um bom trabalho que você faça. Segundo, é o conhecimento. A gente tem que estar sempre atuando com a certeza de que nós não somos os donos da verdade. E que a gente precisa estar sempre em constante estudo, estudando sempre. Eu costumo participar de algumas bancas de mestrado, bancas de doutorado, na condição de examinador, e eu adoro. É uma das atividades acadêmicas que eu mais gosto de fazer. Cada dissertação que chega aqui, cada tese que chega aqui, eu leio cada linha, porque eu vou estar sempre aprendendo com quem... Veja, a gente quando está no papel de examinador de uma banca, a gente sabe menos que o candidato, essa é a verdade. Porque quem se aprofundou naquela pesquisa foi o candidato. Então, é a oportunidade que a gente tem de aprender. E depois, na hora da banca, ali, fazer um exame aqui, uma outra questão ali, talvez um conhecimento diferente de metodologia, etc. Mas o conhecimento é algo que a gente tem que estar muito em busca o tempo inteiro. Sempre estudando, sempre conhecendo, sempre se desenvolvendo, para que você possa exercer aquela sua atividade com amor, mas de forma técnica, de forma correta. E meu último pilar, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar hoje, é o da ética. Nós devemos ser éticos, sempre. Nós devemos conduzir a nossa vida como se fosse um exemplo a ser seguido, né? Aquela velha frase, né? Não basta ser ético, tem que parecer ético também. E eu acho que isso, quando a gente lida no relacionamento com a outra parte e com a imprensa, isso dá uma credibilidade à sua pessoa, que no final das contas é o nosso maior patrimônio. Aquilo que a gente tem de patrimônio é o nosso nome. É a gente poder entrar em algum lugar e as pessoas saberem que você atua com lealdade, você atua com respeito, você atua com boa fé, que você não vai ficar fazendo gincanas processuais, que você vai atuar de forma correta, mas combativa. Que você vai atuar de forma com que a outra parte saiba que você fez o máximo pelo teu cliente dentro dos limites estabelecidos ali no processo. Desde que isso fique claro, e uma coisa que eu estava falando, né? Eu entrei na história de advocacia criminal em 97, e eu me lembro que um dos sócios do escritório, o Dr. Paulo Saeg, já falecido, baita de um advogado criminalista aqui na cidade de São Paulo, na década de 90, ele era uma referência aqui em São Paulo, e o Dr. Paulo Saeg, ele sempre me falou, Luciano, os casos passam, as pessoas ficam. Casos vão ter sempre. Só que as pessoas, somos nós, né? Hoje, como o doutor Antônio disse, muito mais dominadas pelas mulheres. Ainda bem, no meu escritório, viu, doutor Antônio, só tem mulher. Só tem mulher. Em São Bernardo tem um colega advogado, doutor Rafael, um sócio lá de São Bernardo, mas, em regra, aqui em São Paulo eu trabalho o dia inteiro com mulheres, né? A minha esposa, a Júlia, a Tayla, a Pamela, a Karen, quer dizer, só mulheres aqui no meu escritório, né? E é importante a gente atuar de forma com que se entendam que nós temos que ter, sim, respeito pela outra parte e a outra parte tem que sentir respeito pela gente. Para isso, o trato com urbanidade com a outra parte é fundamental. Além de ser um dever ético nosso, imposto pelo nosso código deontológico, imposto pelo nosso estatuto da ordem, isso é uma regra de conduta do ser humano, né? Nós, advogados, eu brinco com meus alunos, nós entramos na faculdade de uma forma, né? Meus alunos, eles entram de bermuda na faculdade e eles saem de terno. Isso representando a evolução do aluno do direito. Ele entra de uma forma informal,
ele entra de uma forma com linguajar ali muito mais informal, cheio de gíria, e conforme ele vai evoluindo ali na carreira acadêmica, ele vai participando de processos, ele vai começando a entrar no nosso meio, ele percebe que essa formalidade faz parte do nosso agir, ele faz parte da nossa atividade. Então é importante, assim, mas não formalidade no sentido de formalidade ruim, não. A formalidade no sentido do respeito, da ética pelo próximo, de entender que o outro está ali exercendo o seu papel, o seu processo, fazendo o melhor por aquele seu cliente, né? Como o professor Antônio Carlos Malheiro, desembargador aqui de São Paulo, falecido esse ano, infelizmente, ele sempre me ensinou, atrás de cada processo, atrás de cada pastinha que eu tenho ali no fórum, né? Porque antigamente a gente trabalhava na época de pasta, né? Nas cadeiras de pasta, eu tenho uma família, eu tenho uma pessoa que depende de você, depende que você faça o melhor por ela. Então você tem que atuar sempre no melhor possível. Se a outra parte entende que você age dessa forma e você respeita que a outra parte está agindo dessa forma também, com certeza, o que nós vamos extrair depois são amizades. Hoje eu posso falar abertamente aqui, em público. Eu não tinha atuado ainda como o Dr. Durso. O Dr. Durso foi nosso presidente aqui da Ordem por 3 mandatos seguidos, do Escritório de Advocacia Criminal, que é referência em São Paulo, excelente. E hoje eu posso dizer que, em virtude de um trabalho correto, tanto o meu quanto o dele, nós dois temos respeito grande um pelo trabalho do outro. Nós já nos encontramos fora dos processos, a gente já teve eventos, a gente já se encontrou de forma ocasional num cruzeiro, né? Eu fui fazer um cruzeiro de fim de ano, ele estava no mesmo cruzeiro no fim do ano, tivemos excelentes e agradáveis momentos juntos. Por quê? Porque nós sabemos que aquelas coisas devem ficar no processo. Eventualmente, um ou outro debate, um ou outro embate fica no processo. Como o Dr. Durso sempre ficou no processo, né? Sempre meus embates com ele sempre foram embates importantes, mas técnicos, né? Mesmo em momentos um pouco mais... O Dr. Edson, criminalista, nosso criminalista aqui, nosso presidente da comissão, sabe que no júri os embates eles se afloram, né? Até pelo calor daquele momento, aquela circunstância toda, os embates ali, eles se afloram, até porque há muito de estratégia colocada nesses embates. Vou ser honesto aqui entre a gente, tem muito de estratégia quando a gente faz uma colocação ou outra, um embate ou outro. No júri, veja se esse embate não é para desviar o foco de alguma questão importante que estava sendo colocada. Isso já são estratagemas utilizados há muito tempo, não fui eu que inventei, obviamente. Isso já é realizado há muito tempo. Às vezes o júri está caminhando para uma discussão que você não quer, você tira o mal-entendido por outro lado para desviar o foco. Isso faz parte, né? Faz parte da nossa regra. Mas dentro do relacionamento, se a outra parte entende que você está agindo com respeito, com consideração, de forma técnica, eventuais discussões tendem a ficar no processo. Veja, mesmo com o promotor desse caso, que sempre foi um relacionamento extremamente difícil, a gente pode conversar sobre isso, foi extremamente difícil desde o começo. Passado o caso, um colega dele, procurador-geral de justiça de um estado específico, se eu falar e não saber quem é o meu cliente, é melhor não, precisava de um advogado aqui em São Paulo, ouviu falar do meu nome antes do seriado, antes de qualquer coisa, ouviu falar do meu nome e perguntou para ele, olha, porque eles estiveram juntos durante muito tempo no Conselho Nacional do Ministério Público. Me indicaram esse advogado, Luciano, você conhece ele? E ele falou, não, pode ir lá nele, porque ele realmente é muito combativo, ele é um advogado que vai atender muito bem o seu cunhado, ele está extremamente bem recomendado. Olha que interessante, mesmo com o promotor de justiça desse caso, em que nós tivemos problemas que se excederam altos, nós tivemos desagravo para cá, desagravo para lá, nós tivemos alguns embates midiáticos também complicados. Foi possível, após todo este passado do caso, passado do tudo, nutrir respeito um pelo outro. Eu acho que o respeito é aquilo que tem que ser. Eu entendo que o doutor Cossenzo, a acusação nesse caso,
Ele fez o máximo possível em respeito ao entendimento dele. Posso não concordar com o entendimento dele, são coisas distintas. Mas respeito o trabalho dele, respeito ele enquanto promotor, enquanto ele ter exercido ali as suas funções de acusação. Porque eu acho que esse relacionamento precisa ser muito bem traçado, muito bem estabelecido. E não tem que ser, e eu sou um defensor disso, e defendi isso na minha tese de doutorado, acho que o relacionamento entre os atores processuais, ele não é um relacionamento que tem que ficar naquele clássico embate germânico-romano. Não tem que ser esse tipo de relacionamento. Não necessariamente eu preciso estar sempre ali em embates com a outra parte. Pelo contrário, a advocacia criminal do século XXI e da virada aqui do nosso século, principalmente da década passada para essa, mostra que muito do nosso relacionamento pode ser com os atores processuais, acusação, defesa, mesmo o juiz, trabalhando conjuntamente para a solução daquele conflito que é colocado. Então, este relacionamento com a outra parte, ele é um relacionamento que tem que ser um relacionamento baseado no respeito, na consideração e entendendo que o outro está exercendo aquela sua atividade. E deixando claro que as questões importantes, elas devem ficar no processo. Infelizmente, nós estamos num momento, doutor Antônio, a gente vê nesse momento aqui de pandemia, esse momento difícil, que nós percebemos são tornados públicos fatos que ocorriam antigamente sem que fossem gravados, e hoje é gravado. Né? Um juiz ontem, ou antes de ontem, ofendendo um colega quando vai para o inferno, a outra batendo na mesa, outra juíza. São relacionamentos que nós temos que evitar ao máximo. Né? Eu acho que a nossa profissão, ela tem uma beleza que as outras não têm. Eu acho que um dia a gente está atuando em primeira instância, amanhã a gente está no Supremo, um dia eu estou numa delegacia, o outro dia eu estou sustentando ali no TJ de São Paulo. Quer dizer, nós conseguimos permear por vários ambientes diferentes e estarmos mais próximos às partes. Né? Ninguém está mais próximo à parte do que o advogado. Né? E eu acho que isso tem que ficar muito claro para todos que atuam no processo. Então, quando eu falo de relacionamento nosso com a acusação, eu acho que é um relacionamento que tem que ser baseado sempre no respeito e na consideração pelo trabalho do outro. Mas isso não impede que nós sejamos éticos ou enérgicos em momentos específicos, onde nós temos que chegar e colocar um basta. Não, isso não pode. Isso não pode ser feito. Desta forma, não pode agir. Nesse caso, como a gente estava falando de bastidores desse caso, o relacionamento com o promotor sempre foi um relacionamento difícil. Desde o começo do processo foi difícil. Eu já tinha tido um caso com o doutor Cossenzo, que era um outro caso que tinha saído no Fantástico também, de 2 universitários, tinham tido um evento também que levou ao homicídio de um deles. E eu me lembro que nesse primeiro caso, quando eu ouvi meu cliente, eu ouvi os amigos que estavam com ele, que eram todos testemunhas presenciais, e conversando com eles, falei, mas vocês são testemunhas presenciais, o delegado não ouviu vocês? Ele falou, não, o delegado só quis ouvir os amigos da vítima, não quis nos ouvir. Falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo para o cartório, vou colher um depoimento de todo mundo e eu vou juntar esses depoimentos. Eu juntei esses depoimentos nos autos, a primeira vez que o doutor Cossenzo se manifestando comigo foi: a defesa quer estabelecer um contraditório onde não há, porque aqui é um inquérito policial. E veja, como se não existisse o artigo 14 do Código de Processo Penal, que me permitisse fazer provas. Hoje, pós-pacote anticrime, muito mais fortalecido. Hoje a gente fala em investigação defensiva, hoje a gente fala um monte de coisa bacana. Na época era 2011, a gente ainda não falava muito disso, a gente ainda não tinha acabado de ter reforma processual de 2008, mas o nosso sistema acusatório é um sistema que a gente brinca que está engatinhando, né? Nós estamos aprendendo a lidar com o sistema acusatório, porque a gente ainda tem muito do resquício dos nossos 2 códigos vindos do Estado Novo, o penal e o processual penal. Então, é complicado a gente entender isso, né?
no processo e trabalhar com isso no processo. E nesse caso aí, já tinha tido esse primeiro relacionamento estranho nesse outro processo, que foi um outro processo também bem legal, outro processo que eu consegui a desclassificação do fato, o doutor Cossenzo queria levar para o júri, depois ele recorreu para o tribunal para conseguir a pronúncia, ele conseguiu a pronúncia por 2-1, eu entrei com embargos infringentes, virei para 3-2, então foi mais um caso que eu tive com ele, mais um embate lá, desde plano, que já não deixava o relacionamento aqui, para esse outro caso, já ser dos melhores, porque foi um caso bem delicado, com bastante nuances ali, que me levaram já a ter uma... Eu já sabia que eu era combativo, porque eu já estava atuando, já me conhecia desse outro caso. No caso da Elise, desde o começo, o relacionamento foi difícil. Eu me lembro que eu participei lá da busca e apreensão, e os policiais apreenderam na casa, tinham 31 armas, alguma coisa assim. Tinha apreendido arma, cara, um monte de armas, os policiais ali, eu me preocupado ali com perícia para cá, os policiais apreendendo arma para lá. Eu me lembro dos policiais do GE, do grupo especial lá do DHPP, eles todos felizes, aprendendo as armas lá, felizes porque eles não conheciam algumas armas, tinha a arma do Al Capone, de oficiais nazistas, tinha fuzil, tinha submetralhadora, tinha 12, tinha um monte de arma legal lá. Eles ficavam tirando foto, gostaram. Veja, dentro da profissão é algo diferente para eles, eles gostaram, né? É legal você pegar aquela arma lá do Al Capone que parece uma lata de goiabada embaixo. Para quem gosta de arma como eles, né, são policiais, aquilo era um prato cheio. Só que depois da apreensão, eu me lembro que uns dias depois, a tia da Elise, da minha cliente, ela tinha ficado num apartamento com a filha da Elise e as empregadas. E ela me liga um determinado dia, e fala, doutor, encontrei aqui mais 2 armas que a polícia não tinha apreendido. O que eu faço com isso? Eu falei, olha, não se preocupe, onde estão essas armas, não mexa nas armas, deixe a criança longe. Na verdade, uma arma estava atrás de um guarda-roupa e a outra estava embaixo de uns livros, ali no rack da TV do quarto de casal. O que eu, particularmente, acho um absurdo, né? Eu tenho filha pequena, coisa e tal, a filha dela tinha 1 ano de idade, você deixar um monte de arma espalhada pela casa, não é a forma de criação que eu dei para minha família, que eu gostaria, porque eu acho que a arma naquela casa, como se fosse... A arma nessa casa deles também era como se fosse, sei lá, um garfo, uma faca, era um utensílio doméstico, em tudo quanto era lugar tinha uma arma lá. Só que quando eu peguei a petição, e só para vocês entenderem como é que foi difícil de relacionamento desde cara, eu fiz uma petição, fui lá despachar com o doutor Adilson, que é o juiz do caso, sempre foi o juiz do caso, peguei a petição e falei, doutor Adilson, olha, acabei de receber uma ligação da tia da Elise que está no apartamento, que eles localizaram mais 2 armas. Eu não vou pôr a mão naquilo e nem vou trazer aqui. Peço que o senhor mande um oficial recolher essas armas. Lá não, também não. Vou pedir para o DHPP lá buscar essas 2 armas lá então. Eu acho estranho, porque eu falei, também. Mas veja, doutora, só expliquei para ele, o apartamento era muito grande. Quando eles fizeram a apreensão, tinha muita coisa lá. Eles tinham que periciar, o apartamento eram 2 coberturas, imagina, 2 coberturas, a cobertura já é grande, normalmente, né? Já é uma cobertura grande no bairro da Vila Leopoldina, que os apartamentos são grandes. Unidas. Então, quando você vai ver, o apartamento era gigantesco, né? Tinham 2 andares gigantescos juntos, não era bonito, entre nós aqui, não vai contar para minha cliente que eu falo isso, mas não era bonito, não achava bonito, eu achava que era um apartamento que ficou estranho, a junção deles ali, porque não foi feito para ser unido, né? Eram 2 apartamentos que você está andando no meio da sala com uma pilar gigantesca, tinha umas coisas assim, não era um apartamento legal, assim, particularmente. E eles se preocuparam em fazer um monte de coisa, sobraram 2 armas. E eu me lembro que o doutor Adilson, antes de mandar prender, pediu para o Ministério Público se manifestar. E veio uma petição do doutor Cossenzo já metendo a boca na defesa. O advogado acha que é o dono do apartamento. Filho, eu só estou mandando você recolher as armas, eu não tenho liberdade nenhuma ali dentro, e a tia da minha cliente mora lá e um dos apartamentos ainda está no nome da minha cliente. Se eu precisar ir lá na cena do crime, eu vou, como eu fui. Isso para mim foi importante, conhecer a cena do crime, entender a cena do crime. Aliás, meu grande embate com a acusação, porque eu sempre falei para eles que eles não tinham ido na cena do crime. Se eles tivessem ido na cena do crime, eles não sustentariam
a tese de que a Elise estava atrás da porta, porque tem um espelho, né? Se você vai na cena do crime, você sabe o que você tem, o que você pode e o que você não pode fazer. Mas esses foram embates do júri que a gente criou. Então, o relacionamento, desde o início, foi um relacionamento difícil. E eu já sabia que ia ser um relacionamento difícil com o Dr. Cossene. O que não me impediu de, em determinados momentos, ir ao encontro dele no fórum e conversar abertamente com ele. Eu não me lembro de uma conversa com ele aberta, ele estava no meio de um júri, eu esperei, porque tinha tido uma petição mais agressiva de parte a parte, e eu fui lá, com toda a humildade possível. Doutora Cossene, eu particularmente não tenho nada pessoal com o senhor, gosto do senhor, acho que quando a gente conversa do jogo do Corinthians, é super legal, a gente bate um monte de papo, porque ele é uma pessoa muito agradável de conversar. A parte das questões processuais, ele é uma pessoa agradável, assim, eu já almocei com ele algumas vezes, a gente já passou excelentes momentos, assim, conversando, coisa e tal. Então, isso não me impede de ir lá, me impedir de ir lá, e ele também falou para mim, eu não tenho nada contra, coisa e tal, tudo fica no processo. E, às vezes, aquilo que está no papel, aquilo que está escrito, né, ele toma uma conotação do interlocutor mais difícil, né? Por isso que a gente fala, olha, quer falar? Fala pessoalmente, não manda mensagem de texto, porque quem está lendo do outro lado não sabe como você está passando aquilo, né? A linguagem de texto é uma das formas de linguagem. Só que, ao lado do texto, quando a gente vai transmitir a linguagem, eu tenho a falada, eu tenho a do corpo, eu tenho a silenciosa, todas determinadas pausas fazem toda a diferença. Por isso que o relacionamento melhor é esse relacionamento pessoal. Então, várias vezes neste caso, eu fui ao encontro do Dr. Cossenzo e tive com ele pessoalmente no sentido de estreitar este relacionamento, por mais que nossos interesses fossem contrapostos. Isso para três era muito estranho, né? Porque às vezes eles viam a gente nos embates de umas perícias que eram televisionadas e de repente saía todo mundo, vamos fazer um intervalo na perícia, vamos almoçar? Vamos. E vai todo mundo almoçar. E eles às vezes não conseguem entender como pode acabar um júri e você tomar uma cerveja com o promotor, ou você tomar um café com o promotor, porque, veja, as coisas têm que ficar dentro do processo. E se você está atuando, está agindo ali com ética, com respeito, isso é fundamental, né? Agora, é lógico, né? É importante que se entenda que nós temos a possibilidade sempre de ser francos um com o outro. E quando algo não é bom, é melhor que seja esclarecido de pronto do que fique aquela coisa pairando no ar ali, aquele sentimento ruim no ar. Eu me lembro que logo pouco antes de ter o júri, teve um domingo, acho que uma semana antes do júri, 2 semanas antes, ele foi na imprensa, vocês falou assim, possivelmente ele estava vivo quando do esquartejamento, só que o júri já estava marcado. Para qualquer leigo, é uma informação normal. Para a gente que é técnico, né, doutor Edson, possivelmente ele estava vivo, então quer dizer que possivelmente ele estava morto. Então você não tem uma certeza para você sustentar em plenária. Essa é a questão. E eu me lembro que algum aluno meu, eu não lembro quem foi o aluno, ele resolveu fazer uma brincadeira com isso, ele botou um vídeo falando assim, possivelmente, ele ficava repetindo possivelmente várias vezes, num tom de música, para desestabilizar, não fizeram isso não. E mandaram para o MP, e ele ficou louco da vida, e eu fui lá falar com ele, ele falou, por que vocês fizeram esse vídeo? Eu falei, doutor Cossene, não fiz vídeo nenhum. Não fiz vídeo nenhum, foi uma entrevista que o senhor deu no Fantástico. E veja, é um caso que o senhor foi uma das pessoas que fez com que esse caso tivesse mais repercussão possível. Então, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, mas fica esclarecido, eu não vou usar isso na plenária. Não, tira isso da plenária, não vou usar na plenária, tá tudo bem, não vou fazer isso. Essa informação jocosa é ruim, coisa e tal. Então, a gente tem que ter um bom relacionamento e saber também que em determinados momentos a gente vai ceder. Né? E que isso seja de uma forma clara. Porque eu acho que as pessoas elas têm que entender que quando a gente fala em relacionamento com a outra parte, não precisa ser um relacionamento de amizade. Tem que ser um relacionamento baseado no respeito. Lógico, às vezes a gente se torna amigo das outras partes. Mas para a amizade, elas têm algumas regras de ouro que facilitam, né? A proximidade, a frequência, a duração, a intensidade. Nem sempre essas regras de ouro nós teremos com a outra parte. Mas desde que tenha um relacionamento com puro respeito, é um relacionamento que dá para ser conduzido
tenho certeza que em próximos processos que nós estivermos atuando, nós teremos a possibilidade de jogar francamente um com o outro, já sabendo que vão ser embates duros, mas baseados dentro da boa-fé processual. E eu fico muito contente aqui, nesse caso, que mesmo depois do documentário, que foi um divisor ali de águas, a gente vai falar um pouquinho sobre a imprensa, mesmo depois do documentário, eu recebi ligações do filho do Dr. Lúcio, do Dr. Luiz, que é um baita de um advogado. O Luiz Augusto, primeiro que ele bomba na internet para tudo quanto é lugar, ele está sempre na Globo. Eu já brinquei com ele, falei que ele vai ser ator da Globo, que não tem jeito. Mas pura e simplesmente porque um respeita muito o trabalho do outro, né? Um respeita muito porque manteve-se a urbanidade. Então, relacionamento com a outra parte, relacionamento com a acusação, relacionamento urbano, mas que você possa sempre ter guardado ali que você vai agir com o máximo pelo seu cliente e dentro da regra do jogo. Relacionamento com a imprensa é um relacionamento completamente diferente. Com a imprensa, depende muito de negociações. Você está sempre negociando com a imprensa. Eu, pelo menos, acho que aquilo que eu sempre tentei conversar com a imprensa, veja, tem momentos distintos, antes do júri e pós-júri. Eu tenho essas duas fases do meu relacionamento com a imprensa deste caso, já que a gente está falando do bastidor desse caso. Antes do júri, era um relacionamento com a imprensa onde eu tinha que estar sempre muito atento, acho que essa é a palavra certa, a não dar elementos a mais do que eu desejaria enquanto defesa. Por quê? Porque a gente aqui, sendo muito honesto aqui, a gente só tem uma coisa. A única vantagem nossa no processo, porque a gente não tem polícia, a gente não tem toda a estrutura do Estado, a gente só tem uma coisa, é falar por último. Então, o falar por último para a gente é fundamental. Então, nesse relacionamento com a imprensa, sempre foi um relacionamento em que eu busquei, nesse primeiro momento, dar informações importantes, mas sem que fossem informações que prejudicassem o elemento surpresa do tribunal do júri, porque foi uma estratégia que eu defini lá atrás, que eu queria surpreender. Surpreender com a história de vida da minha cliente, surpreender com a história da caça, surpreender com diversos elementos importantes do casal, surpreender com vídeos, surpreender com elementos gráficos que eu sabia que eles não teriam. Então, se eu saio abrindo todo o jogo possível para a imprensa antes, é uma coisa muito delicada. Ao mesmo tempo, jornalista sabe quando você está sendo verdadeiro e quando você não está sendo verdadeiro. Então, o que eu sempre recomendo? Né? Antes, já defina a regra. Né? Olha, isso é off, isso não é off, isso pode ser colocado, isso não pode ser colocado, isso é uma informação que eu posso te dar. Uma coisa que eles sempre me pediram, sempre. Quero entrevistar a sua cliente. E eu sempre fui franco, não fico dando falsas esperanças. Né? Não vai. Eu sempre falava, olha, primeiro, eu não tenho interesse que minha cliente fale, porque eu vejo casos similares ou maiores do que esse, com maior repercussão, maiores no sentido de repercussão, todo caso é igual, mas no sentido de repercussão, como da Suzane, do casal Nardoni, do goleiro Bruno, de tantos outros, do Misael, que a entrevista foi dada e ela foi péssima ao cliente. Então não tem porquê. Não tem porquê eu trocar 5 minutos de TV ali, que vai me dar uma exposição ali momentânea, por um sucesso da demanda. E eu falava não. Né? Eu falava, olha, mas você pode, se minha cliente quiser, a última palavra é sempre do cliente, você pode mandar uma carta para ela e você tentar conversar com ela. Isso eu fiz com todos que conversaram comigo. Todos. Vocês podem pensar todos. Não sei um jornalista mais conhecido que não tenha pedido entrevista com ela. Né? Desde o Valmir Salado, do Fantástico, César Galvão, do Jornal da Globo,
a Thaís do SBT, até o Geraldo Luiz, por exemplo, querendo fazer um programa de 2, 3 horas com ela. São coisas assim que a gente tem e que são... fui jantar aqui no... Fui no Rubaiá com o Geraldo Luiz, tudo, um cara super legal, bati um papo extraordinário, baita no conhecimento, baita no jornalista, mas há que se colocar aquele limite. O limite não vai dar entrevista. Antes do júri, por isso, tá? Antes do júri, porque eu estou criando empatia, eu preciso me colocar na situação daquele jurado. E a empatia, tanto no sentido de ele se colocar na posição da minha cliente, quanto no sentido de ele receber a informação como uma novidade. Tanto que uma das estratégias minhas no júri foi, dure o júri, o máximo que puder. Eu queria de 6 a 10 dias. Eu queria que aquele júri se estendesse por muito tempo. Por que que eu queria isso? Porque eu precisava que o meu jurado, aquelas 7 pessoas que no final, aquilo que você quer convencer, que eles se abstraíssem de tudo que eles tinham aprendido na mídia. Por quê? Porque a mídia, e a gente aqui na defesa tem que entender, se eles tiverem 5 minutos de programa, são 4 minutos e 30 para a acusação. 30 segundos depois falando do outro lado, que eles chamam assim, né? Ou o advogado falou tal coisa. Que é como o Migalhas colocou ontem, antes de ontem. A questão do outro lado é muito relativa, a matéria já está pronta, depois que a matéria está pronta, você já fez a sua convicção, já formou sua opinião, você vai lá e pergunta o outro lado. Então, meu relacionamento com a imprensa sempre foi um relacionamento em que eu estava sempre pensando o seguinte, qual a informação que eu vou passar para o meu jurado depois, porque eu tenho que convencer 7 pessoas, um relacionamento onde eu estava sempre preocupado em provas que eu pudesse produzir. Então, vejam, determinados momentos dessa negociação com a imprensa, olha, eu não posso te dar entrevista com a Elise, mas eu tenho esse material aqui que é inédito. E eu fiz isso algumas vezes. Algumas vezes eu fiz isso e depois eu pegava este material e levei para o júri. Por quê? Porque dá para você trabalhar dessa forma com a imprensa. Você pode ir colocando a imprensa, ela quer novidades, ela quer furos de reportagem, ela quer aquilo que o outro órgão não deu ainda. E se a gente souber utilizar isso de uma forma positiva, de uma forma interessante para o teu processo, melhor, né? Hoje eu tenho a liberdade de, às vezes, sair uma reportagem, sobre um cliente meu de Sorocaba, peguei o telefone, liguei lá para o G1 e falei, olha, você colocou essa informação, mas está equivocada nisso, naquilo, dá para você consertar? Eles vão lá e consertam. Por quê? Porque você cria ali um laço entre essas pessoas, um laço de que eles sabem que você está ali com credibilidade. Lembre, sempre, no final das contas, o nosso maior patrimônio é a credibilidade do nosso nome. Portanto, tem que ter respeito, mas tem que ter credibilidade. Uma dica que eu dou, que eu penso é o seguinte, pensa para onde você quer ir. Qual que é o objetivo daquela entrevista? Eles estão indo fazer uma entrevista contigo, seja no caso da Juliana, muitas vezes, no civil, ou meu, no criminal, qual que é o objetivo? Para onde você pretende direcionar? Há entrevistas que eu não gostei. Por exemplo, teve entrevistas dadas aqui no meu escritório, de um outro caso, por exemplo, do Robinho, que a gente cuidava, que eu não gostei. Achei que não devia ter sido, devia ter caminhado para outro lado, não foi bacana. Então, tenta sempre pensar ali e falar, olha, qual é o próximo passo? Para onde você vai? Se você tiver isso em mente, te ajuda muito nesse relacionamento com a imprensa. O que é possível ser compartilhado, mas tenha em mente principalmente o que não é possível. E tente ser verdadeiro e deixar isso bem claro desde o início. E um outro ponto que eu acho interessante para a gente começar depois a pensar, a discutir é qual será o futuro da nossa imprensa? Ou por que eu optei da entrevista da minha cliente ser feita num documentário em rede mundial e não num dia no Fantástico, que tinha essa possibilidade, ou um Conexão Repórter inteiro que sempre me abriu essa possibilidade, como o Cabrini, que é um cara também muito bacana, o Roberto Cabrini, já me deu a oportunidade de várias vezes a gente fazer um programa inteiro só com a Elise, contando o lado dela, quer dizer, tinha todas essas possibilidades, mas por que um documentário e por que não uma entrevista numa rede aberta?
porque eu entendi ali que, no caso, havia necessidade de contar a história dela, ela queria contar a história dela, e aí a gente vai para aquela parte do relacionamento pós-crime, posterior ao crime, eu já tenho a possibilidade de abrir tudo, de falar tudo que eu falei só para os jurados e só os jurados conheciam, eu posso falar em rede aberta. Agora eu posso falar, quando me perguntam, eu falo. Antes, por exemplo, a Thaís me perguntava, mas e aquele caso de violência sexual que ela sofreu na infância? Eu falava, puta, fica quieta, não fala, Thaís, pelo amor de Deus, não vai me levar isso para o SBT que eu vou ter problema. Você me tira elemento de surpresa, coisa e tal. E a Thaís respeitou. Foi um off que a Thaís respeitou até o dia do júri. Depois ela levou sozinha, porque ela tinha aquele off. Mas ela respeitou. Então, se você souber aquilo que você vai poder falar e aquilo que está estabelecido, eles respeitam. O jornalista tende a respeitar. Lógico. Te grava sem você saber? Grava. Eu já tive isso mesmo no documentário, que era uma coisa que a gente já tinha estabelecido ali, e eu decidi fazer o documentário porque ela queria contar a história da vida dela para a filha dela. Tem um medo muito grande da filha dela sair do país, ir morar em outro país, e ela precisava de um local que eu soubesse que nunca ia ser tirado do ar, né? Você não tira da Netflix. Não tira, né? Está em 190 países. Uma vez que posto lá, a história dela está contada. Com a única garantia que a gente tinha é que finalmente ia ter algo igualitário. Foi o que eu pedi para a Netflix. Eu pedi uma única coisa para a produtora, foi, olha, a única coisa que eu quero é que você me garanta que, ao mesmo tempo que a acusação tiver, a defesa vai ter pela primeira vez na minha carreira. Porque nunca foi assim. Então, pela primeira vez eu quero ter o tempo igualitário. Então, hoje eu posso falar abertamente. Antes eu não podia falar de todas as coisas. Mas se a gente deixa isso muito claro com os jornalistas, se deixa isso muito bem estabelecido, a relação tende a ser harmoniosa. Não que às vezes a gente não vai saber, por exemplo, da Netflix mesmo acontecendo no documentário, eu estava ali antes dela começar da entrevista dela, eu estava fazendo uma pequena orientação para ela lá, eu não sabia que estava gravando, eles estavam gravando e botaram no documentário, então a gente tem que tomar um cuidado, tá? Chegou com o microfone perto ali, você toma muito cuidado, porque eles... Depois eu liguei para a produtora, depois que saiu o documentário, que eu só vi depois, falei, Adriana, porra, você estava me gravando? Ela falou, botou o microfone, a gente está gravando. Botou o microfone em você, é normal, então sempre tenha muito cuidado. Agora, se você está agindo com ética, tanto faz se gravar ou não gravar, porque você não vai estar ali aprontando ou fazendo alguma chicana, nada disso, não tem problema. Mas sempre toma cuidado, tá? A gente já teve... esse foi um exemplo no próprio caso da Suzane, saiu no Fantástico também, o advogado orientando, eles gravaram a orientação, eu sou absolutamente contra gravar orientações, mas lá gravaram também. Então a gente toma um pouco de cuidado. Relacionamento, então, com a imprensa, dá para ser um relacionamento muito bem traçado, que seja, então, um relacionamento estratégico, pense em estratégia. Sempre que você vai falar com a imprensa, pense na estratégia. Para onde você está indo? Para onde? Qual que é? Você vai dar as respostas? Lembra do Maluf? Te pergunta uma coisa, você acaba respondendo aquilo que você quer? É basicamente isso. Para onde você quer ir? Né? Então, seja um relacionamento verdadeiro, com respeito, para que você tenha credibilidade, para que amanhã você possa, precisando em um outro caso, porque os casos passam e as pessoas ficam, você ter a possibilidade de ter aquelas portas abertas para dar entrevista. Não que tenha sido, viu, doutor Antônio, um relacionamento sempre a mil maravilhas com a imprensa. Não foi. Eu tive um péssimo relacionamento com a Record. Um péssimo relacionamento. O Domingo Espetacular. Porque o Raul queria uma carta da minha cliente. Naquele momento, a carta dela, eu precisei que fosse divulgada no Fantástico e não no Domingo Espetacular. E eles fecharam a porta para mim. Eu expliquei para eles, olha, foi uma negociação, nós estamos negociando, eu tive que negociar com o Fantástico. O Fantástico ia noticiar, ele ia dar uma informação que eu ia usar no júri. E eu não queria usar aquela informação, eu não queria que desse antes. Eu troquei com o Fantástico. Não dá essa informação e eu te dou esse elemento. Negociação faz parte. Só que Record ficou sem. E eu falei, Record, já que você não tem isso, você quer essa outro material? E mesmo assim foi um relacionamento duro, que eu achei que tinha às vésperas do júri melhorado, sendo muito honesto. Aí eles vieram aqui, passaram uma tarde inteira gravando comigo, e nas vésperas do júri eles não passaram nem um segundo da entrevista. Nada. Eu não sei, acho que eles não apertaram o REC quando eles começaram a gravar aqui, ou começaram a fazer perguntas sem gravar, mas não passaram um segundo, eu fiquei louco, me lembro, fiquei louco com a Record por conta disso. Então, nem sempre é de mil maravilhas, mas
tenda você a ser sempre verdadeiro nesse relacionamento e pensa estrategicamente. Doutor Antônio, eu acho que eu falei demais já até, não sei nem se sobrou tempo para os colegas perguntarem, mas eu fico aqui à disposição dos amigos de Mogi Guaçu para responder a todas as perguntas que tiverem. Fica à vontade. Parabéns pela sua palestra. A gente está aprendendo aqui também, não sou da área, mas também estamos aprendendo. E eu vou dar o privilégio da pergunta, para que vai ter muita gente perguntando, né? Para o meu colega Rodolfo de Oliveira, que é presidente da Comissão de Direito Humanos aqui da UAB de Mogi Guaçu. E ele fala aqui, doutor Luciano Santoro, como lidar com o julgamento da sociedade ao aceitar defender um caso de comoção social do júri, onde somos taxados de defensores de bandidos? E aí, eu complementando a pergunta, o senhor sofreu alguma, assim, vamos dizer assim, uma arbitrariedade ou até preconceito com isso? Bom, eu acho que... Nesse caso? Infelizmente, né, o advogado, muitas vezes, ele é confundido com o fato praticado ou com a pessoa que praticou aquele fato. E é isso aí, falar advogado de bandido, direito dos manos, aquelas coisas que a gente já viu tantas vezes. Eu costumo dizer que é o seguinte, isso dura para a pessoa... Peraí, só um minutinho. Isso dura para a pessoa... Minha secretária está fazendo café aqui. Isso dura para a pessoa até quando ela precisa. É sempre o defensor do bandido, o defensor daquela pessoa, mas quando ele precisa, aí muda, né? Aí o advogado de vilão passa a ser a esperança. Eu, quando faço uma defesa, eu busco fazer longe da paixão das multidões. Busco fazer de uma forma absolutamente técnica. Eu sou um defensor de direitos, eu sou um defensor de garantias, eu sou um defensor de liberdades, eu sou um defensor da lei, né? Então, eu acho que é isso que eu tento sempre deixar claro. Obrigado, cara. É isso que eu tento deixar claro sempre para as pessoas quando me perguntam, questionam, mas como é que você defende aquela pessoa? Veja, eu defendo direitos, eu defendo liberdades, eu defendo essas pessoas frente à opressão do Estado. Porque, como diria Valdir Troncoso Pérez, o réu é sempre oprimido nessa relação. E a gente precisa de nós, os advogados, para que nós possamos ser a voz dos seus direitos. É difícil, doutor Antônio, realmente não é fácil. Nas minhas redes sociais ainda é mais fácil, né? Quando alguém vem lá me xingar, coisa e tal, simplesmente vou e deleto, né? Não sou uma pessoa pública, sou só um advogado, então vem me xingar, eu deleto e pronto, tá tudo bem. Agora, e às vezes é diferente, tá? Uma senhorinha, uma pintora, mandou uma mensagem para mim, agressiva, eu nunca respondo. Eu respondo todo mundo que me procura nas minhas redes sociais, todo mundo, eu converso com todo mundo, às vezes faz um comentário, estava conversando com um perito hoje, olha, você fez esse comentário, mas você está baseado nesse exame microscópico, eu fiz tudo na exumação, você viu a exumação? Você está equivocado, desculpa, coisa e tal, e a gente vai tendo um bom relacionamento. Essa senhora, ela veio me falar umas coisas, eu entrei lá, ela é uma pintora, entrei lá, vi vários quadros que eu não gostei de 2. Eu falei para ela, olha, eu aprendi com a minha avó que quando a gente não tem nada de bom para falar, a gente não fala, né? E minha avó ainda me deu um ditado que eu sigo para minha vida, né? Falar é prata, calar é ouro. Se a senhora não tem nada de bom para me falar, não precisa vir aqui me xingar ou nada disso, porque a senhora não vai fazer eu mudar a minha opinião. Vou continuar defendendo os direitos das pessoas. E gostei muito de 2 quadros que a senhora fez. Não falei que eu não gostei de 98, do 100, mas falei que eu gostei de 2 quadros que ela fez, porque gostei. Aí ela entendeu. Mas é difícil, sim, esse relacionamento, as pessoas tendem a confundir muito, né? Mas passa, porque todo mundo vai precisar de um advogado, né? Ou para si, ou para um familiar, ou para um amigo próximo, um amigo querido, e vai querer que você esteja lá, ao lado dele, defendendo os seus direitos e as suas liberdades. Todo cidadão tem direito à defesa, né? Então, mesmo que seja um bandido, né? O pior dos bandidos ainda tem direito à defesa técnica. Isso é que Ou rasgamos a Carta de Direitos, né? Ou então a gente rasga a Carta de Direitos, rasgamos a Constituição, rasgamos tudo que é mais valoroso para nós, que demoramos tantos milênios para adquirir até hoje, para chegar aqui.
Doutora Luciane, tem alguma pergunta aí? Pergunta não, mas eu acho que é uma coisa que a gente vê muito. A mídia escolhe o culpado, né? E aí ela acaba se posicionando e acaba que, de repente, ela, num todo, ela mesma já condenou aquela pessoa que ela nem sabe se é realmente o culpado ou não. Porque ela não avalia, como o doutor disse, os fatos na sua íntegra, né? Então, ela conta um fato e aí ela mesma ali, ela já deu a sentença da pessoa. Então, eu acho que a mídia pode ajudar em algumas vezes, mas eu acho que na sua grande maioria ela atrapalha bastante. Esse seria só um comentário. Para Luciane, aqui eu tenho duas coisas, né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo que é o seguinte: notícia boa não vem de jornal. Não vem de jornal. Isso eu aprendi com diversos casos. Essa notícia é boa, a repercussão dela é mínima, o Ibope é mínimo. Não adianta eu falar, olha, eu tenho 2 laudos oficiais dizendo que minha cliente não é psicopata, inclusive o Rochá judicialmente feito. Mas daí tem esse laudo particular aqui, esse parecer particular daquele Guido Palomba, que nunca viu minha cliente na vida, só viu as entrevistas dela, nunca esteve com ela, dizendo que ela é psicopata. O que a mídia vai divulgar? O Guido Palomba falando que ela é psicopata sem nunca ter estado com a Elise, ou o judicial dizendo que teve ali as entrevistas, foi aplicado o Rochá dentro de todas as técnicas possíveis. É aquilo, notícia boa não vem de jornal, não vem de jornal, não vem. Neste caso, aqui está hoje mais nos bastidores desse caso, quando saiu o necroscópio dizendo que ela tinha esquartejado o marido enquanto ele ainda estava vivo, 4 fantásticos. Depois que veio o anátomo patológico da exumação dizendo sem sinais de reação vital, não teve uma notícia no Jornal do Meio-Dia, só. Não sei nem o nome do Jornal do Meio-Dia, falou 30 segundos, ponto, acabou. Não dá repercussão, não dá o Ibope. Sim, ela toma um lado. Eu me lembro, falando da segunda parte ali da notícia boa, eu me lembro que teve um editor da Isto É que se aproximou muito da gente no começo. Eu não vou falar o nome dele, nem gosto de falar. Ele se aproximou muito da gente no começo do processo, muito. Porque eu frequento penitenciárias, sempre femininas, eu sempre tomo um lado. E olha, Luciano, aprenda uma coisa comigo, que estou na área, sei lá, 50 anos. Nós sempre escolhemos um lado. Vindo da boca dele, editor da Isto É, das revistas mais importantes. Eu escolhi o lado da defesa, Achei bacana ele ter escolhido o lado da defesa. Mas eu vi que não foi uma coisa verdadeira, né? Aos poucos ele foi tentando me trucar, até que ele me truca querendo a entrevista a qualquer custo da minha cliente. Eu falei não, e aí ele escolhe o lado da acusação. Então eu tenho meu pé atrás com relação a escolher lado. Eu acho que é mais fácil você escolher o lado da acusação. É muito mais fácil você acusar do que você defender. Muito mais fácil. Muito mais fácil você estar no lado da acusação, porque você trabalha com aquele desejo das pessoas, né? As pessoas tendem a acreditar, acho que Francis Bacon já falaria isso, naquilo que elas acreditam que é verdade, né? E George Orwell colocaria que, na verdade, elas tendem a acreditar naquilo que a mídia diz que é verdade. Então, a gente precisa ficar com essas preocupações, com esses pés atrás aqui enquanto defesa. Doutor Odete, tem uma pergunta aí? Não tenho pergunta, mas tenho que agradecer o que estou aprendendo. Até este momento já aprendi muito, doutor Luciano, viu? Parabéns. Só isso. Doutor Odete, imagina, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de trocar experiências com os colegas. Doutor Edson, o senhor aí. Eu tenho várias, Tony. Na verdade, eu acho que a gente teria que fazer o almoço com o presidente hoje, viu? Mas, primeiramente, gostaria de parabenizar o doutor Luciano pela excelente colocação, né? Puxando um pouco ali do que a nossa vice-presidente Luciane falou, a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido. No júri, a gente, assim, que tem mais contato com o júri, a gente sabe a importância da imparcialidade, né? E aquela questão de originalidade cognitiva, né? De ali no plenário ser o primeiro contato
do jurado com as provas, né? Esse caso teve bastante repercussão. Desde o começo, a mídia acompanhou de perto a investigação e tudo mais. Em que ponto, doutor Luciano, esse acompanhamento com a vítima, né, o acompanhamento do inquérito, o acompanhamento do processo, interferiu no resultado final, né? A gente que mexe com a técnica já sabe que foi um excelente resultado, mas em que ponto toda essa exposição da mídia desde o começo, né, interviu no plenário? Eu respondo de forma bastante objetiva. Não interviu tanto com relação aos nossos magistrados leigos, os jurados, mas interviu muito, muito, a repercussão do caso interviu muito com os togados, né? Interviu muito com os magistrados nossos em diversos aspectos. A pena dela, comparada com as proferidas pela quinta vara do Tribunal do Júri, ela foi muito acima de todas as praticadas no ano anterior. Eu levantei todas as sentenças do Tribunal do Júri, fiz dados estatísticos mostrando que só no dela foi aplicado aumentos de 1/4 sucessivos, e por isso que a pena dela foi elevada desse jeito. Sempre foi aplicado 1/6 naquela vara e sempre buscou-se, mesmo com mais de uma qualificadora, ficar próximo do mínimo. Não foi o caso dela, né? O caso dela foram feitos aumentos sucessivos. Não foi reconhecida em São Paulo, tive que reconhecer só no Superior Tribunal de Justiça. Para a pena dela cair para 16 anos, eu tive que reconhecer no Superior Tribunal de Justiça a confissão. Uma coisa óbvia, ela confessou, o Estado tem que beneficiar aquela pessoa que é verdadeira no processo. Isso faz parte da nossa lei. Nós incentivamos isso através da lei, né? Mas nós não podemos escolher o caso que eu vou incentivar e o caso que eu não vou incentivar. Por fim, a última coisa que influenciou também, ainda dentro desse ponto, a repercussão do caso, é que muda-se a jurisprudência ao sabor da capa. Então, neste caso, o STJ, por vezes, o mesmo relator, por vezes, já tinha compensado a agravante de cônjuge com a atenuante da confissão. No caso dela, afastou-se a jurisprudência tranquila do STJ e falou, não, nesse caso não. Quer dizer, não porque teve uma repercussão e acabou-se tentando superar o entendimento soberano do corpo de jurados. Doutora Isabela levantou a mão. Bom dia, doutor. Queria agradecer a palestra, é muito interessante. Sou iniciante na área de advocacia criminal ainda, espero aprender muito. E eu estava pensando uma coisa assim sobre a composição da pena. Eu tinha um professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o doutor Antônio Santoro, que ele falava que, por vezes, a gente não vai buscar uma absolvição, a gente vai buscar uma melhor composição da pena. E eu acredito que você conseguiu isso, se eu não me engano, foram 3 qualificadoras que a acusação colocou, você conseguiu retirar 2 qualificadoras, né, meio cruel e motivo torpe, tinha da impossibilidade de defesa da vítima também. E eu queria te perguntar uma coisa sobre estratégia. Por vezes, a gente pega um processo, a gente olha e fala assim, nossa, vai ser muito difícil o meu cliente ser absolvido nesse processo. Pelo lastro probatório, que nem no caso dela tinha câmeras de filmagem. Então, eu queria te perguntar uma coisa assim, você, quando pega um processo, você parte sempre da ideia que você consegue absolver ou, por vezes, você já tem como, não, vai ter uma condenação, mas o que eu vou tentar aqui é uma melhor composição da pena para ela? Perfeito, doutora Isabela. A gente é técnico. Eu acho que a nossa função aqui, enquanto advogado, e cada vez mais nós somos mais técnicos. E o advogado, estamos falando do advogado no século XXI, o advogado no século XXI ele tem que entender que ele tem que ser extremamente técnico, porque os órgãos de persecução, falando na nossa área criminal, eles têm sido cada vez mais técnicos. Nós vemos os nossos juízes se preparando mais, a nossa polícia se preparando mais. Ontem o meu mestrado era justamente com um delegado de polícia, né? A banca de mestrado. A gente vê
nossos profissionais, nossos órgãos de persecução penal sendo cada vez mais técnicos e cada vez mais preparados, e por isso que nós temos que estar tão preparados quanto ou mais, né? Nós temos que estar sempre preparados. Mas respondendo diretamente aquilo colocado, eu sou técnico, assim como todos nós aqui. Então, a gente vai analisar o processo de forma técnica. Nem sempre a absolvição é um caminho. Na verdade, às vezes a absolvição pode ser a pior estratégia possível, dada aquelas condições daquele caso, que nem sempre envolve só o que está nos autos. A gente costuma falar, o que não está no processo, não está no mundo, é meia verdade. Por quê? Porque tem muitos elementos que compõem a máxima de experiência do juiz e a gente precisa tomar um cuidado todo especial com aquele caso em concreto. Então, eu sou técnico, eu analiso o processo tecnicamente, tenho que ser isso e tenho que expor para o cliente a minha estratégia. Caso ele não concorde com a minha estratégia, ele tem toda a possibilidade do mundo de contratar um dos outros 350 mil advogados aqui em São Paulo, dos outros 1 milhão de advogados no país. Eu tenho que mostrar para ele aquilo que eu acho que é a melhor estratégia. Ele pode concordar ou ele pode não concordar. Não concordando e não estando de acordo com a minha convicção que é o melhor para ele no processo, não tem outra solução a não ser nós colocarmos outro colega para atuar na causa. Mas nem sempre a absolvição é um caminho. Nem sempre. A gente tem que estar muito tranquilo com relação a isso, principalmente agora, com novos institutos como o Acordo de Não Persecução Penal. Nós temos novas possibilidades, nós temos novos caminhos, nós temos que entender, por exemplo, acho que foi muito bacana, a Lava Jato tem diversos pontos a ser criticados, mas um dos caminhos bacanas que a Lava Jato mostrou para a gente é que sim, há toda uma outra esfera de atuação em que a defesa pode se aproximar da acusação, aquilo que a gente estava falando no começo, e eventualmente o caminho não é o embate, eventualmente o caminho é uma restauração, eventualmente o caminho é uma colaboração. Então, a gente precisa ser bastante técnico neste momento, a ponto de entender o processo. Por mais que a gente saiba que tem todo aquele envolvimento, aquele conflito, nós estamos próximos aos clientes, né? Então, a gente tem todo aquele conflito, a gente vê a família, a gente sofre com a família muitas vezes, mas a gente tem que ser técnico, né? Se abstrair dessas emoções e analisar o processo friamente. Eu queria comentar também, pode ter, assim, talvez algumas pessoas acreditem, não, ele como se tivesse falhado no processo, porque aconteceu uma condenação, mas pelo que eu vi da série, do caso, assim, eu acredito que a defesa foi vitoriosa, porque conseguir a pena que vocês conseguiram num caso tão difícil como esse, eu achei incrível, assim, é um exemplo. Isabela, a minha vitória, na verdade, é a minha cliente olhar para mim com um sinal de agradecimento. Independente do que todos os outros falem, né? Muito legal essa repercussão toda, coisa e tal, mas no fim, a minha resposta tinha que ser a minha cliente, e ela agradecer, e ela saber que a gente fez um excelente trabalho, o trabalho em si foi colocado, a gente tentou buscar o melhor possível para ela, sabe a dificuldade que era o caso, ela sabe a gravidade dos fatos, ela tem conhecimento dessa gravidade, é uma pessoa... Eu acho que eu nunca tive uma cliente tão respeitosa quanto ela, nunca. Em todos os meus anos, é a cliente que mais me respeita. E se ela está satisfeita, eu estou satisfeito também. E a série da Netflix também foi uma excelente escolha, porque, pelo que eu vi de pessoas leigas, criou muita empatia com a Elise, assim. Eu não vi muitas pessoas falando que... Não que ela foi errada ela foi, né? Mas que sentiram uma empatia, que entenderam um pouco o lado dela também. Eu achei uma excelente escolha fazer isso pela série. Eu acho que a série da Netflix é uma realidade que veio para ficar. Quando a gente parou e pensou, onde? Ela tinha que contar a história dela. Né? Por conta da filha, ela faz questão de contar, ela queria escrever um livro feito por ela. Ela queria contar essa história. E a gente pensou no onde. Acho eu, e aí aquela coisa de vivência, né? Professor universitário, coisa e tal. Os meus alunos mais novos, eles não ligam TV aberta. Sim. Por quê? Porque se você pode apertar o play no YouTube onde você parou da entrevista, para ele é melhor. Se você pode voltar na Netflix, tem um pedaço, assistir um pedaço aqui, outro pedaço acolá, e você tem mais tempo para se aprofundar no caso, eu também não vou mais ligar a TV aberta, porque, veja, e aí eu acho que o jornalismo está se encaminhando para isso, né? Eu acho que esses documentários vieram para ficar.
teve o da Elise, vai ter o do João de Deus, e assim por diante. Então, é uma nova forma de fazer jornalismo. Eu acho que essa sacada foi extraordinária da Thaís. A Thaís Nunes teve essa sacada lá, de que, olha, o jornalismo no futuro não é onde eu estou aqui na TV aberta falando num jornal por 2 minutos. Eu acho que o jornalismo do futuro são pesquisas mais sérias, mais complexas, produções maiores. Então, é uma questão dessa. Eu acho que, e o bacana é a gente ter conseguido garantir a mesma exposição de tempo, né? Porque o que eu tinha ideia, eu deixei bem claro para a produtora da Netflix foi, precisa ser contada a história. A história que eu contei na plenária, eu contei a história dela, né? O que eu fiz na plenária foi contar a história dela. A mesma história que os jurados se surpreenderam, acho que vocês vão conseguir surpreender as pessoas. Tem uma história para ser contada. Obrigada, doutor. Doutor Natalino. Ele levantou a mão também. Obrigado. Doutor Luciano, mais uma vez um prazer a presença do doutor. Eu tenho 2 questões mais técnicas em relação ao Tribunal do Júri e eu gostaria de saber o posicionamento do doutor. Uma, aproveitando o gancho sobre os efeitos deletérios da mídia, né, no Tribunal do Júri, em se tratando de uma cidade pequena, né, não a nível âmbito nacional, caso São Paulo, repercussão nacional, mas no efeito da cidade pequena, que sai no jornal massacrante, a vantagem e a desvantagem no caso de pedir um desaforamento desse Tribunal do Júri, dessa cidade pequena. E aproveitando já em seguida, eu gostaria da posição do doutor sobre a sentença de pronúncia que ela é abarcada exclusivamente no indúbio próximo setar. Ótima colocação, doutor Natalino. A primeira sobre o desaforamento e a segunda sobre sentença de pronúncia. Deixa eu colocar aqui, senão eu vou esquecer de responder. Sobre o desaforamento, principalmente em cidade pequena, eu acho que o colega que pedir tem que ter a certeza de que dá para ganhar. A certeza. Um pedido de desaforamento que ele seja indeferido, que ele não é ser indeferido pelo juiz daqui, mas ele ser indeferido no tribunal. Ele é um pedido que ele ganha uma repercussão da mídia muito grande. E fica tão fácil para o promotor colocar ali, olha, ele não quer ser julgado por vocês. Ele acha que vocês não serão imparciais, mas vocês serão imparciais e provarão ali. Quer dizer, é muito, muito complicado colocar desaforamentos em cidades pequenas quando você não tem uma certeza. Óbvio, certeza a gente nunca tem, mas você não tem aquela condição de, olha, analisando aqui, está 9-10, há uma chance grande, vale muito a pena. Eu sou muito cauteloso com pedidos de desaforamento. Assim como eu sou cauteloso também, com a gente pegar advogados de fora e colocar em determinados casos para julgar. Eu lembro que um procurador da República, amigo meu em Maceió, teve um caso de absoluta repercussão lá em Maceió. Ele extremamente preparado, ele saiu de Maceió, ele fez USP aqui em São Paulo, foi estudar em Harvard, o cara é extremamente preparado, e era procurador da República lá em Arapiraca, se não me engano, e teve lá um júri de repercussão nacional, de uma missionária nacional, em que levaram um advogado de fora para lá. Ele aproveitou essa circunstância e várias vezes ele falava, doutor, o senhor acha que a gente está morando aqui em aldeia indígena, mas aqui o Estado é extremamente preparado, e isso vai colocando, e na formação da empatia, vai colocando ali uma formação em que o procurador se aproxima, né, seria o promotor, mas ele se aproxima dos jurados, enquanto ele afasta a defesa dos jurados. No fim, você quer convencer 7 pessoas. No fim, abstraindo tudo, seu discurso para 7 pessoas, só 7 pessoas. Então, esse discurso tem que ser muito bem tratado para convencer essas 7 pessoas e muito bem colocado. Eu tenho muitas restrições com relação a desaforamentos desta forma, né? Ao julgamento no tribunal de desaforamentos, quando você não tem a certeza da possibilidade. Então, acho que várias coisas têm que ser ponderadas, né? Você já tem uma vara, já tem uma Câmara Preventa no TJ? Qual que é essa Câmara? Qual que é o entendimento dessa Câmara? Você tem alguma chance nessa Câmara? Uma Câmara que é extremamente difícil para a defesa. Todas são muito difíceis. Então, no TJ, o TJ é um tribunal difícil. Mas
Aliado a isso, qual que é o posicionamento dessa Câmara, coisa e tal, que às vezes facilita, mas desaforamento de cidade pequena tem que tomar um cuidado, porque a conversa, sabe, aquela conversa de bar, aquela conversa de restaurante, de padaria, aquela conversa na porta da escola, ela toma uma proporção muito maior do que em outras cidades. E, por fim, com relação à decisão de pronúncia e o indúbio pro società, tem uma jurisprudência do ministro Gilmar Mendes, em que ele afasta esse indúbio pro società, falando, olha, desculpa, mas o indúbio pro società não foi recepcionado pela nossa legislação. É um absurdo. Ou você tem prova da materialidade e indícios de autoria a ponto de botar o sujeito no banco do réu do tribunal do júri, ou você não tem. E aí você vai analisar de acordo com os estándares probatórios previstos. No caso, se eu não me engano, era um caso onde eu tinha 2 testemunhas presenciais que afastavam o réu do local e 3 testemunhas indiretas que colocavam o réu no local. E aí, por conta dessas 3 testemunhas indiretas, o juiz, numa decisão de pronúncia, falou, não, deixa que os jurados decidem quem tem razão. E o que o ministro Gilmar Mendes fez, corretamente falando, eu acho que ele acaba sendo alvo de tantas críticas, mas é porque ele é um dos magistrados que, tecnicamente, ali, ele é muito favorável a resguardar os direitos e garantias individuais, né? Assim como era o ministro Marco Aurélio, né? Ou como é o ministro Marco Aurélio, mas agora aposentado. E ele afasta o indúbio pro società nesse caso, dizendo, peraí, mas qual que é o standard probatório? Eu vou dar mais valor a quem? A qual prova? E não é que ele afasta por afastar, né? Ele afasta trazendo uma doutrina absurda espanhola, excepcional, e com fundamento na doutrina alemã também, mostrando que, olha, desculpa, não dá, né? O standard probatório aqui nesse caso está muito distante para eu falar que, porque tem esse elemento, eu possa colocar a pessoa no banco do zero. Embora, sendo muito honesto, viu, doutor Natalino? Acho que a gente faz mais justiça no tribunal do júri com 7 jurados leigos do que em juízo criminal comum. Essa, pelo menos, é a minha opinião, é o meu entendimento. Acho que 7 pessoas do povo têm condição de serem mais justas do que um juiz togado. Que essa é uma prática muito comum dos juízes, né? Quando só tem indícios de autoria, indício de materialidade, e tem provas afastando o réu do local dos fatos, tem prova técnica, lava as mãos e indúbio pro società, e o júri natural da causa é o conselho de sentença. Como se a nossa legislação não prevesse, né, impronúncia, fazendo letra morta da decisão de impronúncia. O Ministério Público que volte, produza melhor a sua prova e traga de novo. Mas a gente não pode botar... É muito sofrido botar a pessoa no banco dos réus no tribunal do júri. Muito sofrido. Né? Tem muitos elementos ali que dependem da sorte. É complicado. Ainda mais em casos de negativa de autoria, e que o réu realmente é inocente e a negativa de autoria é 880. Perfeito. Doutor David, pergunta o senhor. Doutor Luciano, primeiramente, obrigado por dividir a experiência do senhor conosco, né? Em relação à mídia, principalmente no processo da evolução dela, porque pegamos lá o caso da escola básica, aconteceu lá em 94, onde somente era divulgado em jornais, principalmente os escritos. No caso da Elisa Matsunaga, já foi em 2012, a gente não tinha as questões das redes sociais, né? Inclusive, eu me lembro de um caso, no próprio caso do senhor, que o doutor Consenso, ele dizia lá que o Ioc supostamente teria sido esquartejado, e o senhor, posteriormente, isso daí foi amplamente divulgado na mídia televisiva e escrita, né? E não tínhamos as redes sociais, e posteriormente o senhor pediu uma exumação e foi constatado ali que, de fato, ele estava morto já, né? E isso não foi divulgado amplamente. O quanto o senhor acha que isso daí interveio na convicção dos jurados?
porque até mesmo, posteriormente, o senhor, numa entrevista até com o Meirelles, né, o senhor ainda fala, pô, depois um jurado veio e me disse que queria votar a favor, mas errou ali porque estava tudo tumultuado, o negócio já tinha bagunçado tudo, juiz, promotor tumultuando, juiz também. Como que o senhor vê agora, com o avanço da rede social, onde que tudo está polarizado? Ou seja, bandido bom é bandido morto e não existe defesa, inclusive para a própria sociedade, que é refém dessa inquisição. Muito legal, doutor David, muito bacana a mesma pergunta. Com relação à escola base, sabe que o dono da escola, o Aires, ele frequentou meu escritório por muitos anos lá no centro de São Paulo, porque ele montou uma gráfica depois. Ele montou uma gráfica, era ele, a esposa e o filho, né? O Aires, ele... Naquela época, nunca, até em 2004, eu fiz um artigo, eu, professor Malheiros, o governador Malheiros falecido esse ano, e a minha esposa, falando que 10 anos do caso de escola base e nenhuma indenização até então, não tinha tido, tratado 10 anos, a imprensa utilizava o caso da escola base para dar ibope, para falar de erro judiciário, um monte de coisa, mas ninguém tinha sentado com eles para fazer uma indenização. E sabe, doutor David, que eles faziam, naquela época, a gente tinha muita gráfica no escritório, né? Pegava os processos, tinha que mandar para a gráfica, tirar cópia, o arquivo tinha que ser gigante, coisa e tal, uma advocacia diferente. E ele estava no meu escritório quase todo dia, o Aires estava lá, e muitas vezes o filho dele, o Ricardo. O Ricardo, eu encontrava um jovem absolutamente apático, um jovem absolutamente quieto, calado, não sei nem o time de futebol que o Ricardo torce. E a gente percebe que muito disso que formou a personalidade dele foi pelo tanto que ele viu a família dele apanhar, né? Tanto que ele viu, ele aprendeu, ele viu ali a família. E isso sempre ficou na minha cabeça, né? Tem um filme americano, eu esqueci, chama Acusação, se não me engano, que chama um filme, que é igualzinho o caso da escola base, que até ele pegava e mandava esse filme para cada um dos desembargadores que ia julgar o caso dele. É igualzinho o que aconteceu nos Estados Unidos, bem igualzinho, bem parecido, bem similar, um caso análogo. Influencia muito, influenciou muito, né? Ali no caso da escola base, a autoridade policial usou para o pressuposto exclusivamente um laudo preliminar, que depois não foi confirmado pelo exame do IML posterior, né? Em síntese, a fissura anal que apresentava decorria de dejetos do menino e não de um ato de violência sexual praticado contra ele. E o delegado inicialmente não sabia disso, se preocupou mais em dar entrevista do que em apurar os fatos. No caso da minha cliente, e esse envolvimento, e a sociedade toda inflamada foi lá e depredou a escola, acusou a mídia, no caso, falava de van sexual, botava, nossa, as informações eram absurdas, né? No artigo lá você tem um monte de matéria jornalística já apontando os dedos sem nem saber o que aconteceu. Eu me lembro que o professor Dueck, que eu já citei aqui para vocês, em sala de aula, ele traz para a gente que quando teve o problema do batom murcho, as pessoas foram para a porta do hotel querer a punição daqueles responsáveis por aquela empresa turística, sem saber o que tinha acontecido. Ninguém sabia o que tinha acontecido e já coloca os dedos. Em época de rede social, isso realmente acaba tomando um corpo maior. Não raras vezes nós já vimos pessoas que foram linchadas em virtude de notícias que correram por rede social, por WhatsApp, ou seja lá o que for, e depois não se confirmou o fato. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber, sim, que às vezes a multidão ela fica enfurecida e enraivecida. No caso da Elise, a gente não tinha rede social. Por exemplo, quando eu falei para ela, olha, sua entrevista vai ser na Netflix, eu tive que explicar para ela o que era a Netflix, porque ela não tinha nem ideia, ela está presa desde 2012, então ela não tinha a menor ideia do que poderia ser Netflix. Né? Não tinha o WhatsApp dessa forma como a gente usa hoje, rede social era usada de forma diferenciada. Como neutralizar? Eu acho que a gente nunca neutraliza 100%. O que eu busquei fazer, Dr. David, como eu sabia que os jurados eles permaneceriam incomunicáveis,
A minha estratégia foi tentar uma desintoxicação. A desintoxicação como? Trazendo muita informação todos os dias de júri com muita prova. Essa foi a minha estratégia. O promotor percebeu essa estratégia, tanto que no penúltimo dia ele resolveu começar a passar um monte de reportagem para os jurados assistirem. Só que aí eu já estava mais tranquilo, porque o jurado ele já tinha conhecido a prova técnica, e quando ele batia o olho naquela reportagem, ele já sabia o que era verdade e o que não era verdade. Então já não conseguiu reverter essa estratégia. No meu caso, por isso que eu falei, o júri tinha que ser longo. Eu queria que o cara esquecesse tudo que ele viu no domingo antes do júri, que ele já tinha sido convocado, esquece tudo aquilo e vamos focar só nos processos. E foi o que eu pedi para os jurados, para que eles se focassem não no que a imprensa estava falando, mas naquilo que eles estavam aprendendo dos autos ali, aquelas informações. Mas eu tive uma vantagem, doutor David. Os jurados, o meu corpo de sentença, o meu conselho de sentença desse caso, ele era interessado. Então, boa parte dos depoimentos, grande parte, era tomada de perguntas feitas por eles. Eles perguntavam, eles mandavam pergunta para o magistrado toda hora. Eles não podiam conversar entre eles, mas eles perguntavam. Então, foi um conselho de sentença bastante participativo. E isso eu fiquei muito, muito contente. Mas buscar neutralizar dessa forma tem que estar dentro da sua estratégia também. Né? Então, eu acho que são essas as questões que eu coloquei no meu caso. Doutor O que o Olívio. senhor faria hoje, embora não fosse dentro do tribunal do júri, né? Porque, principalmente com as mídias sociais e a mídia televisiva, quando você tem lá o cometimento de um crime e que somente é exposto apenas a versão da vítima. Até me subsidiei, tenho a liberdade aqui de falar do doutor Natalino, que me deu norte recentemente, num caso concreto, né, onde foi para a mídia, está exposto, e todo dia ainda se passa. Como fazer para diminuir essa situação do acusado perante ao juízo de primeiro grau? Porque as sentenças, as decisões são lastreadas somente na comoção social. Isso é algo que tem que... Veja, o que eu busquei, quando eu senti, no meu caso, nesse caso, quando eu senti que estava muito pesada as informações, eu procurei dar elementos para que a mídia pudesse divulgar também, que neutralizasse um pouco aquela informação anterior que tinha havido. Então, por exemplo, logo após os fatos, que ela confessou, coisa e tal, etc., começou a divulgar, o Valmir Salário, que era do Fantástico, eu já tinha tido outras experiências com ele, a gente já tinha um relacionamento anterior, né? Então, ele veio conversar comigo, eu sabia que estava ruim, ia ser pior, né? Como é que estava ainda ali, só podia ir. O que eu fiz? Eu passei para ele uma informação de que havia um DVD com as imagens do meu cliente com a amante na rua. Isso, quando foi divulgado no Fantástico, foi possível dar uma melhorada um pouco ali. Eu me lembro que uma vez eu estava até num jantar na casa de um amigo meu e veio uma senhora toda elegante, toda fina falar comigo. Olha, nós, as senhoras do Paulistano, estamos ao lado da sua cliente, viu? Eu teria feito pior com meu marido. Eu falei, opa, pelo amor de Deus, né? Calma aí, vamos com calma. Então, deu para... E aí, o que eu fazia naquela época, eu tinha um estagiário que ficava olhando para mim, não tinha essas redes sociais, mas tinha YouTube, né? Então, ele ficava olhando ali os comentários do YouTube para eu ficar vendo mais ou menos como é que estavam os haters, ou como é que estava indo a informação. Quando divulgou esse vídeo, de 10-0 que eu estava perdendo, foi para 7-3. Já era alguma coisa, já tinha melhorado. Depois veio o laudo do microscópio, piorou de novo, e aí, mas cada vez a gente ia apresentando um argumento diferente. Eu acho que se trouxer, se o senhor tiver um bom relacionamento com o jornalista da matéria, né, é possível ir calibrando um pouco essas informações. Nunca vai ser paritário. Nunca. Esqueça. Paritário você tem que ir para outra forma de televisão, um documentário. E veja, nem todos os documentários. Tem uma investigação criminal feita sobre esse caso na Netflix, é um nicho. É um nicho. Eu falo abertamente nicho. Nunca perguntaram nada para a defesa, só se atentaram com
com base em informações colhidas na fase do inquérito policial, foram destruídas em plenária durante o processo. Eles nem se preocuparam em informar no processo, informar no documentário deles lá, que aquela informação não corresponde à verdade, que não foi confirmada. Então, é uma porcaria, né? Eu falo para meus alunos falam, não assiste lá, que é uma porcaria, vai te desinformar e não informar. Paritário nunca vai ser, mas dá para ir calibrando, doutor David, sabe? Dá um furo aqui, dá um elemento ali, dá uma notícia aqui que a pessoa não tenha, e vai calibrando isso, ajustando, com base num bom relacionamento com a imprensa. É importantíssimo termos um bom relacionamento com quem vai cobrindo o caso. Doutor Olívia, sua pergunta? Não tenho perguntas, Tony. A exposição do doutor foi excelente. Com certeza vamos levar para os nossos casos práticos, né? Essas técnicas que o doutor passou para a gente. Mas a pergunta que eu tinha já foi solucionada, que era a primeira, a questão do pessoal da sociedade, desse preconceito com a gente. Nossa, você defende bandido, mas você defende estuprador? Eles têm muito preconceito, principalmente na cidade pequena, né? Nossa, mas é advogada criminal, mas ficou tudo muito esclarecido. Agradeço a exposição do doutor, muito obrigada por poder participar. Só isso. Tá certo. Doutora Ana Carolina. Eu acho que ela teve que sair, Tony. Ah, é? Então vai. Doutora Gabriela Persinotti, está aí? Sim, doutor. Primeiro, eu queria pedir desculpa para o doutor Luciano, para o senhor doutor Tony, para os demais colegas por estar de máscara, mas eu passei por uma cirurgia essa semana, então, como eu queria muito participar da palestra, foi o jeito que eu achei para não assustar todo mundo com um curativo no rosto. Mas não tenho pergunta, o doutor acho que esclareceu tudo, acho que os demais doutores, mesmo não sendo da área, vão levar o conhecimento também para a vida. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar da palestra e estou ansiosa para a próxima. Então, doutor, está aqui o Facebook está bem ativo aqui, viu? Então, o doutor Felipe Maciel Soares, que é de Piracicaba, está nos assistindo também, e ele fala aqui, a Constituição Federal garante que só o culpado é condenado de forma definitiva. Tecnicamente, no curso do processo, o advogado defende o cidadão inocente, ou no seu exercício inelável de ampla defesa e contraditória. Aí ele deu um comentário só. E tem uma pergunta do Marcelo Takashi. A defesa teve problemas pela família do falecido ter um poder financeiro muito expressivo? Veja, o meu relacionamento com a família da vítima sempre foi um relacionamento de extremo respeito. Extremo respeito. Eu já tive com o pai da vítima em algumas oportunidades. Eu sempre falei que vai tratar o filho dele com o máximo respeito, dentro do limite em que as informações seriam levadas, seriam informações que eu precisaria para a minha defesa, jamais ofenderia ou qualquer coisa do gênero. Então, eu sempre fui com muito respeito. Ter a condição financeira permite a eles gastar sem limite no processo. Isso é complicado para qualquer processo que a gente tenha, de maior ou menor. Então, veja, sempre que vê um laudo oficial positivo à minha cliente, um laudo oficial que fez roxar dizendo que ela não é psicopata, juntam-se 2 ou 3 pareceres contrários contratados de pessoas que nunca tiveram contato com a minha cliente. Aí é difícil, né? Então, o não ter o mesmo recurso me complica no investimento de estratégias, ou me complica em conseguir lidar da mesma forma, porque a gente tem os recursos muito mais limitados. Nesse sentido, sim, eles podem gastar o quanto for com o processo. Isso realmente é complicado. No cível, a gente tem visto isso, e os colegas que são do cível sabem o quanto isso é complicado em pareceres cíveis, etc., o quanto isso pode ser prejudicial à solução da causa. Então, sim, nesse sentido, que acaba tendo muita possibilidade de vir algo oficial favorável à parte e vem 200 outros pareceres dizendo que não, que foram contratados por pessoas que eu não sei nem de onde surgiram.
Então, é complicado, não posso negar. Alguém quer fazer uma pergunta? O grupo todo? Bom, não tendo mais perguntas, gente, então eu queria agradecer. A última, prometo. Faça aí, então. Doutor Luciano, no começo da exposição do doutor, o doutor falou dessa questão bastante de urbanidade entre os protagonistas do processo, né? Eu, como jovem advogado, e acredito aqui que a maioria, né, a maioria da comissão somos formados por jovens advogados, eu gostaria de saber qual é o limite dessa urbanidade entre as partes e ser combatível dentro do processo. É uma linha muito tênue. Bom, doutor Edson, eu entendo que tem que ser técnico. O limite é a técnica. O limite extremamente é a técnica, é a defesa intransigente dos direitos do seu cliente. É óbvio. Eu tenho diversos problemas. Daqui a 1 hora começa uma audiência com o GAECO de Sorocaba, onde, infelizmente, às vezes o trato por urbanidade vai embora. Porque há interrupções da acusação na fala da defesa, há um monte de coisa que a gente fala, bom, peraí, calma, não precisa, né? Nós aqui todos podemos lidar no processo da melhor forma possível, com a maior técnica possível. Eu acho que a gente tem que ser... há um limite, que é o limite que está imposto pela lei. O limite do trato com respeito ao colega e da defesa de direitos, né? Enquanto estiver fazendo uso da palavra pela ordem e defendendo direitos com base naquilo que está previsto, perfeito. Excedeu aquilo, for para o pessoal, aí acabou a discussão, aí não tem como, aí muitas vezes a gente tem que saber lidar com isso, né? Veja, nesse processo aqui, em plenário, o promotor falou que se fosse meu aluno, não passaria para concurso de porteiro. É algo que eu tive que lidar, né? Na verdade, eu pedi a palavra, depois, quando eu não tinha ouvido ele falar, e olha que absurdo, né? Foi no final da fala dele, eu não tinha ouvido ele falar isso, eu não usava aparelho auditivo, não tinha nem percebido. E eu sei que um soldado que estava lá, era domingo à noite, eu estava lá conversando com jornalistas, etc., e um soldado chegou para minha esposa e falou: o que ele tem contra porteiro? Meu pai é porteiro. E sabe quando aquele me viu, eu falei: peraí, para mim isso era algo que não doía nada. Mas aí foi o que eu senti, em que excedeu o respeito às pessoas. E aí eu abro a minha fala na tréplica, pedindo licença aos jurados, falando para o promotor justamente que eu sou muito novo, ainda tenho muito a errar. Eu sou novo, tenho muito a errar na carreira. Ele já não tinha mais essa possibilidade de errar, já estava no fim da carreira. E se a gente estava lá, é porque um porteiro abriu a porta para a gente. Todos os dias. Abriu a porta, abriu o portão, abriu a porta do fórum, fechou a porta do fórum. E é uma profissão tão nobre, ou muito mais nobre do que a minha, do que a dele. Porque é uma profissão que está lá para servir o próximo. Aí eu continuei falando que eu tinha muito orgulho dos meus alunos, muito orgulho, porque muitos viraram excelentes advogados, outros magistrados, outros delegados, e infelizmente alguns viraram promotores. Foi assim que eu falei a frase, mas veja, se excedeu ali aquele limite do trato por urbanidade. E aí, doutora, a gente tem que estar preparado para essas situações também. Mas nunca deixar de a resposta ser dentro deste limite da formalidade, não deixe ir para o lado pessoal, mas outra recomendação que eu faço é dê a resposta oportuna. Não deixa para depois, não se cague, dê a resposta dentro da técnica e daquele limite, para que fique marcado de que sim, se amanhã acontecer de novo, outra resposta virá. E se de novo, outra e outra. Né? Porque se você não fizer isso, independente da comarca que esteja, se forem as mesmas pessoas sempre,
A primeira vez que a pessoa sentir isso, é capaz dela fazer a segunda, depois ela vai fazer a terceira e vai sempre ficar marcado dessa forma. Primeira resposta, técnica. Quanto mais técnico, melhor. Quando a gente não tem experiência, doutor Edson, a gente supre com técnica. É simples assim. Né? Então, a técnica supre toda a falta, a eventual, não tanta experiência quanto dos outros. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Bom, gente, eu queria agradecer aqui ao doutor Luciano Santoro, essa brilhante palestra que ele veio fazer aqui, a todos, acho que agradou a todos, né? E nos aprendemos muito com o senhor, principalmente na área de levar junto a imprensa e mais o promotor ainda. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui quase 2 horas nos fazendo essas colocações. Muito obrigado. A palavra está para o senhor, se o senhor quiser terminar. Muito obrigado, doutor Antônio. É um prazer, de novo, agradecer. Agradecer a doutora Gabriela, que pós-cirurgia está aqui assistindo a palestra. Fico muito feliz, doutora. Obrigado mesmo. Com toda essa dificuldade pós-cirúrgica, nunca é fácil, né? Então, agradeço muito. Agradeço a presença de todos. Gostei muito, as perguntas foram excelentes. Muito obrigado. Sempre estarei à disposição aqui. Querendo bater um papo, querendo trocar uma informação, estou sempre disponível. E muito obrigado, uma excelente tarde para os senhores, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado igualmente, obrigado a todos, até o nosso pessoal que acompanha pelo Facebook, o pessoal que acompanha pelo Zoom. O senhor foi a palestra mais assim, procurada aqui hoje, viu? Parabéns. Até logo, gente.